na carta de Tiago. A gente vai dar início hoje aqui a uma nova série de mensagens na carta de Tiago, né? Domingo após domingo, com a graça de Deus, a gente vai estar expondo aqui essa carta. Provavelmente iremos até aí o meio do ano, né? Já estamos praticamente em maio, na verdade, né? Sou rápido, não foi, gente, esse ano? Não sei se para vocês também tiveram essa impressão. A gente já está em maio praticamente. Mas a gente vai dar início à nossa nova série e até junho, julho, nós iremos aqui, se Deus permitir, nessa carta. E eu quero convidar você a abrir a partir do versículo 1 e a gente vai hoje até o versículo 4. A palavra de Deus diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, sabendo que a provação que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, agora intercedemos pelas nossas vidas, porque quando entramos, Senhor, nesse momento aqui, é como se entrássemos numa sala de cirurgia espiritual. E os nossos corações se abrem, ou pelo menos deveriam se abrir ao Senhor, à Tua palavra e à ação soberana do Teu Espírito. Nessa mesa de cirurgia, Senhor, que o Senhor nos traz todos os dias, quando nós abrimos a Tua palavra, mas nos traz também de um modo especial, aos domingos, no dia do Senhor, quando nós nos colocamos debaixo da pregação pública do Evangelho, que o Senhor possa operar, Senhor, em nossos corações, como um cirurgião, como o Senhor é, Pai, habilidoso, perfeito, que opera ali em nossos corações, em nossos corpos espirituais, exatamente aquilo que nós precisamos. Que o Senhor faça isso, que nós possamos, de fato, ser alcançados, Senhor, pelos efeitos do que a palavra de Deus, como esse bisturi precioso, realiza em nossas vidas. Nós sejamos confrontados, exortados, corrigidos, encorajados, fortalecidos, segundo os teus propósitos, Senhor. Ministra aos nossos corações, como almas sedentas que somos. Ministra, Pai, como águas jorrando em meio ao deserto, como são as nossas almas, Senhor, secas, áridas, sem Cristo. Mas que por meio da palavra de Deus elas se alimentam, elas se renovam e elas frutificam. Que assim seja, Senhor, nessa manhã. Que a Tua palavra cumpra todos os Teus propósitos em nosso meio. É o que nós te pedimos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu sempre considerei dormir na rede, aquela rede que a gente bota em casa, na varanda, como algo meio desconfortável, comparado especialmente com a cama, né? Eu lembro que eu fui uma vez para um retiro numa igreja lá no Ceará, e quando eu cheguei nesse retiro, eu descobri que eu ia ter que dormir numa rede, que lá não tinha cama. Eu achei extremamente estranho. Porque aqui a gente não é muito, né? A gente até gosta de rede, mas não é como eles gostam lá, né? Tem algum cearense aqui? Porque se eu for falar mal, eu não falo se tiver cearense, né? Mas eu tô brincando. Eles gostam muito lá de rede, e gostam vários estados aqui, né? Do Nordeste. E eu lembro que eu achei muito estranho, irmãos. Fui ir para aquele retiro lá e só tinha rede para dormir, não tinha uma cama. E recentemente eu comprei uma rede lá para casa, a gente comprou, botou na varanda, né? Depois que uma muito antiga que a gente tinha, a gente foi testar uma vez, depois de um longo tempo, quando eu sentei, ela rasgou e eu caí no chão, eu e Malu. Aí eu disse, não, está na hora de comprar uma rede nova, aí a gente comprou uma rede lá, apesar de não costumar usar. E aí depois de usar algumas vezes essas últimas semanas e meses, essa semana eu comentei com o Tati, eu disse, como é que a gente passou tanto tempo sem uma rede, né? Que bênção é uma rede, irmãos. Que negócio bom é deitar numa rede, especialmente numa varanda ventilada, num terraço. E eu descobri, inclusive, essa semana que tem alguns estudos que defendem que pacientes que estão sendo avaliados por problemas de colunas
que dormem em rede têm menor prevalência de dores do que aqueles que dormem nas camas. Pelo que eu vi, é um estudo debatido, mas tem defensores disso. E eu fiquei surpreso, né? Mas por que eu estou falando disso? O que é que isso tem a ver com o Tiago aqui, né? O que é que tem a ver com a nossa mensagem? Porque tem coisas na vida, irmãos, que nós perdemos muito. Porque nós não conhecemos aquelas coisas de fato como elas são. Não conhecemos o propósito por detrás delas. E se isso é verdade quanto a uma rede, né? Que durante muito tempo, para mim, era o pior do mundo. Coisa do mundo era imaginar dormir numa rede. E eu comecei a descobrir algumas coisas diferentes sobre ela. Isso é verdade também em relação a questões espirituais. Muito mais ainda. E o que vamos falar hoje, né, iniciando essa série de mensagens aqui, nesse primeiro sermão na carta de Tiago, é um dos assuntos que poucos o entendem da maneira como ele deveria ser compreendido. E perdem muito por isso. O tema do nosso sermão é sobre como enfrentar provações. Todos passam por provações. Todos, sem exceção. As tribulações da vida são vivenciadas por todas as pessoas, sem exceção. Mas poucos sabem passar por elas, enfrentá-las da maneira devida, da maneira que o Senhor espera que nós enfrentemos. Porque quando a gente pensa em provações, a primeira coisa que vem em nossa mente, você escuta essa palavra, você associa naturalmente a algo ruim. Algo no seu corpo se trava, algo lhe traz um tipo de receio, de medo, de angústia. O que é que vem por aí? Mas quando a gente olha para o primeiro capítulo de Tiago, a gente percebe que é possível enfrentar provações de uma maneira saudável. Ninguém se anima ao ouvir falar sobre provações. Mas quando nós lemos esse texto aqui, esse capítulo primeiro, a gente percebe, irmãos, que é possível imaginar frutos belos que são produzidos na vida daqueles que passam pelas provações, não de qualquer maneira, mas segundo aquilo que Deus espera de nós nesse processo. Então, de longe, ninguém dá valor a uma rede jogada no chão. Mas experimente deitar numa rede montada, numa bela varanda, numa varanda ventilada, num terraço espaçoso. E talvez a sua perspectiva sobre aquele antes monte de pano num chão jogado talvez mude radicalmente. Do mesmo modo, ninguém aprecia passar por tribulações. Ninguém admira e ninguém olha de longe para as provações e diz: olha, que coisa boa. Mas experimente vê-las sob a ótica do que o Senhor faz através delas. E talvez tudo possa mudar nesse sentido. Mas antes da gente falar sobre as provações e como enfrentá-las, eu preciso falar um pouco sobre a carta de Tiago, né? Primeiro sermão aqui. Então a gente precisa contextualizar um pouco essa carta. Tiago, para aqueles que não sabem, né? Existem alguns Tiagos na Bíblia. Aqueles que caminharam com Jesus ali diretamente, né? O irmão de João, o mais conhecido. O filho de Alfeu também, um outro Tiago. E o meio-irmão de Jesus, que é um Tiago que surge no enredo bíblico um pouco mais tarde. É um Tiago que durante um certo tempo da narrativa bíblica permaneceu inclusive entre os incrédulos. Aqueles irmãos e parte da família de Jesus que olhava e dizia assim: o profeta de casa não faz milagre. E viram Jesus como apenas mais um. Mas é exatamente esse último. Esse meio-irmão de Jesus, aquele que fazia parte da família sanguínea de Jesus, que escreve essa carta aqui. A carta que, por sinal, é a primeira carta do Novo Testamento. Provavelmente escrita entre 40 e 45 depois de Cristo. Então, um dos primeiros relatos, uma das primeiras obras de todo o Novo Testamento é essa obra que a gente se depara aqui hoje, que foi escrita por aquele que conviveu na mesma casa que Cristo. Aquele que durante um tempo que o negou como Messias,
mas que em um dado momento disse: esse meu irmão verdadeiramente é o Filho de Deus. Esse que agora chama Jesus Cristo não de irmão, mas se define como Tiago, servo de Deus e de Senhor Jesus Cristo. Ele poderia até ter chamado Cristo, inclusive, como irmão no sentido espiritual da coisa, mas ele se vê de uma maneira tão distante do seu Senhor e Salvador, que ele prefere se definir, nesse momento aqui, como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É estranho para a gente tentar imaginar, né? Você tentar olhar para o seu irmão, para a sua irmã, e de repente imaginar que aquela pessoa um dia pudesse se tornar o Messias. Foi isso que experimentou aquele homem. Imagine os sentimentos ali envolvidos, imagine as perguntas que ele se fez, mas foi com esse homem que eu brinquei de bola de gude a minha vida toda. Como é que ele pode ser o Messias? Mas ele um dia entende isso. E provavelmente isso se deu, irmãos, depois de quando Cristo ressurge da morte. E segundo se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 7, você pode ler depois com mais calma, a Bíblia fala que Jesus aparece aos 12, aparece a mais de 500 pessoas e Paulo faz questão especificamente de citar que ele aparece a Tiago. E é daqui que nós acreditamos que provavelmente foi esse Tiago, o meio-irmão de Jesus. Jesus fez questão de aparecer especialmente ao seu irmão. E talvez daí tenha surgido as grandes missões que Tiago assumiu. Porque Tiago, apesar de não ser parte do time apostólico dos 12, assumiu grandes missões em nome da igreja. Tiago se tornou uma das figuras mais proeminentes da igreja do primeiro século, se tornou líder da igreja de Jerusalém. Ao longo da história da igreja, chamam Tiago do bispo de Jerusalém, né, que inclusive presidiu o famoso concílio de Jerusalém, onde o grande debate era: mas e agora? Como é que fica essa relação dos judeus com os gentios? E Tiago teve essa difícil missão de presidir um concílio onde seria debatido a relação agora dos cristãos judeus com os cristãos gentios. E aí você encontra esse resumo lá no livro de Atos, no capítulo 15. Pois bem, irmãos, é esse Tiago que escreve essa carta, que ele endereça, você pode ver aí no versículo 1, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Como assim? É uma referência provável, irmãos, aos judeus que foram dispersos pelo Império Romano, que haviam se convertido ao cristianismo e que agora estavam dispersos pelas perseguições. Então, quando ele faz a referência às 12 tribos, ele faz uma referência justamente ao povo de Deus na nova aliança, o povo que antes havia sido alcançado, que antes era povo de Israel, mas que agora, sob a nova aliança, havia sido alcançado pelo evangelho e que agora, crendo em Cristo, era o verdadeiro e o novo Israel, né? O novo Israel de Deus, que agora estava espalhado por conta das perseguições nos mais diversos lugares do mundo conhecido. Haviam cristãos que haviam se espalhado por crerem em Cristo e que estavam se dissipando porque o evangelho estava sendo já alvo de perseguição naquele tempo. Então, esses judeus cristãos que haviam se convertido, a quem Tiago escreve, e esses judeus convertidos, cristãos agora, estavam passando por diversas provações. Passavam por muitas lutas. O texto não é muito claro, não detalha minuciosamente quais lutas seriam essas, mas ao longo de toda a carta de Tiago a gente percebe algumas das quais, das lutas que eles enfrentavam, né? Então, eles enfrentavam problemas relacionados a perseguições de fato apenas porque eram cristãos. Então, a própria Roma começou a persegui-los. Além disso, a gente vê perseguições em relação a classes sociais, muitos tendo perdido seus status onde estavam e precisando refazer a vida. Foram para outros lugares não apenas como cristãos perseguidos, mas como agora pessoas sem nenhum tipo de posse, sem nenhum tipo de bem. E daí Tiago cita durante a sua carta, né, as opressões que ricos estavam realizando diante dos judeus que haviam se convertido. Mas ele fala também sobre lutas internas que eles travavam, disputas entre eles,
discussões, a impaciência que se gerava diante das provações que eles enfrentavam. E diante disso eles eram tentados a murmurar, a usar a língua para falar para o mal e não para o bem. E daí, irmãos, Tiago começa a falar de tantos assuntos que decorrem disso, que a carta se torna uma verdadeira carta pastoral, que abrange diversos assuntos que são fundamentais para a vida de um cristão. Então, ao longo desses meses que nós seguiremos, a gente vai perceber uma coisa interessante. A carta de Tiago, ela trata de tudo. A gente vai encontrar muitos assuntos. De uma hora para outra ele muda de tema, mas não de uma maneira aleatória, mas porque ele busca entender os desafios que aqueles cristãos estavam passando e aplicar a mensagem do evangelho àquelas lutas. E hoje, e nesse momento, no capítulo 1, ele começa falando exatamente sobre provações, que é exatamente a origem de tudo aquilo que aqueles irmãos vão enfrentar mais para frente. Tudo começa porque aqueles irmãos agora estavam sendo colocados fora da sua zona de conforto. Tiago entende essa realidade e traz uma carta cheia de ensinos práticos. Para você ter ideia, a carta no total tem 58 versículos, se você junta todos. Desses 58 versículos, dentro deles, nós encontramos 54 imperativos, 54 conselhos, 54 orientações. São muitas orientações para uma carta, né? Se você pega as cartas de Paulo, ele reserva as suas orientações muitas vezes para o final, né? Para o fechamento ali das suas cartas. E Tiago não, ele vem e recheia as suas cartas de orientações para a vida prática. Então, abra o seu coração, né? Ouça do Senhor e diga: Pai, o que o Senhor pode me ensinar na minha vida, na minha realidade, no meu dia a dia, acerca de como viver como um cristão? Como é que eu posso perceber a fé que um dia me alcançou sendo traduzida na prática, no meu trabalho, no meu dia a dia, nas minhas experiências, nos meus relacionamentos? É sobre isso que Tiago quer ensinar. Mas como eu disse, irmãos, ele começa justamente falando sobre provações. E mais precisamente, sobre como enfrentamos as provações. Porque, como eu falei no início, a questão não é se as provações virão. Isso é um fato, elas virão. Elas existem, elas estão na sua vida provavelmente hoje. É muito provável que hoje você esteja aqui lidando com alguma provação em maior ou menor escala. Então a questão não é se elas virão, se elas voltarão, se elas permanecerão. Essa não é a principal pergunta. A pergunta principal é como nós encaramos as provações. Como é que um cristão lida com os momentos desafiadores na vida com Cristo? Para a gente responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente precisa responder antes disso é: o que é provação? O que seria provação? No original, irmãos, essa palavra, no grego, né, que é o texto que foi escrito aqui, essa carta, essa palavra ela pode significar duas palavras que para nós, por vezes, podem parecer contraditórias ou distintas. Mas se você pega o texto no original, esse texto aqui, a palavra que é usada no original para provação é exatamente a mesma palavra que é usada para tentação. É confuso isso, né? Porque talvez você já tenha ouvido falar, em muitos momentos, definições totalmente distintas de provação e tentação. E, de fato, existe distinção. Mas no original é a mesma palavra. E é a mesma palavra porque, de fato, na prática, de maneira externa, quando nós observamos essas realidades, a situação é a mesma. Vou tentar explicar aqui para vocês. Trata-se de maneira objetiva de situações em que não é fácil permanecer mantendo a nossa vontade submissa à vontade de Deus. Essas são as provações. Situações dentro e ou fora de nós, nas quais nós estamos inseridos e envolvidos, nas quais não é fácil permanecer mantendo a nossa vontade submissa àquilo que Deus espera de nós. E isso pode decorrer das mais diversas experiências. Nas doenças, onde nós somos tentados a duvidar do amor e do cuidado de Deus. Como é que um Deus bom me permite vivenciar isso? Nas crises financeiras, onde os nossos corações são tentados
e muitas vezes percebem o quanto o amor ao dinheiro é um grande tentador e tenta nos tirar do senhorio de Cristo em nossas vidas. As traições, quando nós nos vemos traídos por outras pessoas e o nosso coração simplesmente tem vontade de abandonar todas as coisas e até duvidar do caráter do próprio Deus. O abandono e as próprias perseguições de fé. Quando nós nos vemos perseguidos apenas porque um dia nós dissemos que amamos a Cristo. Então, situações como essas, onde as tribulações se levantam, e que eu poderia citar mais 1 milhão de outros cenários, mas que talvez você consiga identificar facilmente na sua vida hoje, geram duas consequências no mundo espiritual. E é daqui que no original essa palavra é usada como a mesma palavra. Porque quando essas situações se instalam, existem duas reações no mundo espiritual. Uma é o inimigo de nossas almas, Satanás e os seus anjos rebeldes que existem. Eles olham para essa situação e percebem essas situações como chances de romper o nosso relacionamento com Deus. Eles olham para situações como essas e dizem que beleza, chegou a minha hora. É nesse momento, é nessa condição, é nessa conjuntura que se instala o melhor cenário possível para eu fazer essa pessoa acreditar que não vale a pena a vida com Deus, que é melhor ela abandonar o Senhor, que é melhor ela abandonar o seu Deus e morrer, como ouviu Jó. Por outro lado, irmãos, essas situações geram no mundo espiritual uma outra reação e um outro tipo de ação por parte de Deus. Nesses momentos, o Senhor age, mas não como tentador. Quem tenta é Satanás. Mas o Senhor age como aquele que nos coloca em provas, literalmente. Quando a Bíblia fala sobre provações, é literalmente uma palavra que é usada para traduzir experiências de alguém que está sendo provado, está sendo examinado, está passando por um exame espiritual que vem da parte de Deus sobre as nossas vidas. Já parou para pensar nisso? Deus prova os seus filhos. Deus faz exames com os seus filhos. A pergunta é por que ele faz esses exames? Porque você poderia dizer, esse Deus é muito caprichoso, né? Tá me provando, tá querendo ver até onde eu vou. Não, irmãos, não é por aí não. Os exames de Deus não é para atender um capricho dele. As provas que o Senhor nos coloca não é para atender uma dúvida que ele tem acerca do que nós vamos atingir ou não. As provas que o Senhor opera em nossas vidas têm a ver com as nossas próprias necessidades. Não é por acaso que a língua original usa essa mesma palavra, como eu disse, porque as situações, objetivamente, elas vão muitas vezes ser percebidas de um mesmo modo, de uma mesma situação, e talvez você vá olhar para a situação e vai dizer, Senhor, será que eu estou sendo tentado ou será que eu estou sendo provado? Sabe qual é a resposta? No final das contas, é o modo como você vai enfrentar aquela situação que vai mostrar se aquilo foi uma tentação no qual você caiu ou se foi uma prova na qual você foi aprovado. Então, irmãos, testes são necessários. A gente aprende isso na escola, né? Por mais que se tente imaginar dinâmicas diferentes, né, para avaliar pessoas, sempre nós vamos voltar para as avaliações. Você pode ter tipos diferentes de avaliações, mas você precisa ter meios de aferir o quanto as pessoas cresceram naquele currículo, o quanto alcançaram aqueles objetivos. É a mesma coisa na vida espiritual. Os testes espirituais, eles são necessários, não para o Senhor. E é aqui que talvez seja um pouco diferente, né, das provas, das escolas, das faculdades. Porque nas faculdades, o professor precisa saber se nós estamos aptos a avançar. Os professores precisam saber se nós estamos aptos a progredir. Mas no aspecto espiritual, a grande aplicação é que nós mesmos precisamos entender. E nós mesmos precisamos desses avanços para que nós possamos, a cada dia mais, nos parecer mais com Cristo. Então, por analogia, irmãos, aqui a gente pode acreditar, perceber e ter a convicção de que Deus nos prova. E isso nos leva a uma conclusão, inclusive, um pouco mais profunda aqui.
se a gente for tentar mergulhar um pouco mais nesse pensamento. Nos faz perceber que cristãos que nunca são provados não estão tendo a oportunidade de crescimento tal qual aqueles que o são. Ou seja, as provações são meio de graça. E é exatamente aqui, irmãos, que vira a chave na nossa mente. Porque no meio das dificuldades, muitas teologias querem nos fazer acreditar que aquela situação é como se fosse um erro no sistema divino. Como se fosse alguma coisa que saiu do eixo e que Deus está tentando restaurar aquela situação. E aqui, quando a gente entende esse texto, a gente percebe que a lógica espiritual é diferente. Não é que nós devamos ter uma postura de dizer, Senhor, eu quero ficar sofrendo o tempo todo, porque assim eu vou crescer o tempo todo. Não, não é esse o espírito. Mas é um espírito que tem a maturidade de dizer, Senhor, se o Senhor está me permitindo experimentar essa situação, glória a Deus por isso. Existe um propósito por trás disso. Existe um alvo por trás disso. E é exatamente nesse sentido, irmãos, que se explica o que a gente lê no início do versículo 2, que não parece fazer nenhum sentido se a gente lê de uma maneira apressada. Quando lê o quê? Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Se a gente lê essa passagem aí de maneira rápida, sem pensar muito, é fácil a gente dizer assim, não faz sentido isso. Isso é sem sentido. Isso é uma loucura. Isso é insanidade. Isso não, a conta não fecha. Mas quando a gente começa a perceber a maneira como o Senhor age, quando a gente começa a conhecer as coisas não segundo aquilo que nós queremos ou pensamos, mas segundo aquilo que de fato é, segundo aquilo que Deus estabelece, aí as coisas começam a ganhar um significado diferente. Portanto, a primeira coisa, irmãos, para a gente poder enfrentar as provações segundo aquilo que Deus espera de nós, é encontrando alegria no meio delas. Mas quando a gente fala isso desconectado de tudo que eu falei, isso é uma loucura. Mas quando você entende um pouco do que eu falei aqui agora, talvez você comece a conectar e dizer, Senhor, agora talvez eu esteja começando a entender. Não vamos dizer que é simples esse processo, mas eu estou começando a entender o que está por trás de quando o Senhor olha para nós e na sua palavra nos diz, não apenas para ter motivo de alegria, mas ter por motivo de grande alegria. De alegria plena, de alegria completa, de alegria que não é apenas um disfarce de um rosto que de repente diz assim, não, tá tudo bem, tá caminhando, não. É de fato sobre um espírito que está sendo alimentado, que tem a capacidade de olhar para as provações e com maturidade espiritual dizer, eu tenho por motivo de grande alegria passar pelo que eu estou passando. Quando eu falo isso, parece mais absurdo ainda, né? Eu tenho por motivo de grande alegria passar por essa noite escura da alma. Mas essa é a primeira coisa que nós precisamos ouvir, irmãos, nessa manhã e perceber. Precisamos nos alegrar nas provações. E o Tiago fala isso, irmãos, para pessoas que estavam passando por situações muito difíceis. Pessoas que tinham sido expulsos de sua casa, que tinham perdido as suas posses, pessoas que estavam sendo arrastadas nos tribunais e sendo difamadas por acreditarem em Cristo, pessoas que estavam sofrendo várias outras problemáticas na sua vida diária por conta exclusivamente de serem pessoas que amavam a Cristo. E a essas pessoas Tiago olha e dirige uma palavra que é: vejam isso como motivo de grande alegria. E aí eu quero convidar você a olhar para a sua vida agora. E olhar para as suas lutas, para as suas provações.
e você esboçar, dizer para o seu coração, dizendo assim: eu preciso olhar para essa situação de provação como motivo de grande alegria. Porque ouvir Tiago falar isso para os judeus da diáspora é fácil, é bonito. Mas quando você fala isso para o seu coração, dói. Sua cara fica um pouco indisposta comigo. Você acha um pouco estranha essa mensagem. Mas é o que você precisa. Na mesa de cirurgia, a gente não tem o que a gente quer. A gente tem o que a gente precisa. A gente não quer abrir o nosso coração na mesa de cirurgia. Era muito mais cômodo ficar fora dela. Mas você precisa ter aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Não é isso que distingue crianças de adultos, né? Crianças acham que fazem o que elas querem, mas adultos fazem o que faz o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito aqui, irmãos, para nós termos maturidade para lidar com momentos difíceis, é ter a capacidade de se alegrar nesses momentos. E deixa eu ser claro aqui, se alegrar não significa que você não possa chorar nesses momentos. Não significa que você não possa dizer ao Senhor: tá doendo, Pai. Não significa que você não possa compartilhar o seu sofrimento. Não, não é isso. Na verdade, isso nos mostra, inclusive, que a alegria não é incompatível com o choro. A alegria, na verdade, é incompatível com a vida de alguém que está indisposto a encontrar satisfação em Deus no momento de dor. São coisas diferentes. Então, quando a Bíblia nos chama aqui a nos alegrarmos nas provações, quando Tiago nos chama e nos diz assim: se alegrem no meio das provações, ele está dizendo assim para nós: nesse momento difícil que você está passando, que um dia você já passou, ou que talvez você esteja começando a experimentar, tenha a capacidade diante do Senhor de dizer: Pai, tá doendo, mas eu tenho a satisfação de saber que eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. Eu estou vivendo a melhor experiência que eu poderia estar, na medida em que eu tenho a convicção de que eu estou sendo alvo do trabalhar de Deus na minha vida. Meus irmãos, isso não é possível aos homens. Isso só é possível por obra do Espírito Santo. Por isso que quando a gente fala sobre isso aqui, a gente diz assim: Senhor, faz essa obra no nosso meio, faz essa obra nas nossas vidas. Porque o natural é o exato oposto. É a gente olhar para situações e dizer: eu só vou ser satisfeito quando eu tiver exatamente aquilo que eu quero, do modo que eu quero, do jeito que eu quero. Então eu quero convidar você, meu irmão, a pedir por essa alegria ao Senhor. Porque se isso é um milagre, e se isso é muito mais do que um sentimento, perceba, a alegria é muito mais do que um sentimento. Muito mais do que uma afeição. É um estado de espírito. É um fruto que o Senhor produz na vida daqueles que o temem. É por isso que não apenas Tiago, mas Paulo, na sua carta aos Filipenses, que você conhece muito bem, olha para nós e repete por várias vezes: alegrem-se no Senhor. E é uma carta repleta de dramas, desafios e provações que aqueles irmãos também enfrentam. Então, irmãos, esse é o primeiro conselho. É nós olharmos para o Senhor e dizer: Senhor, me ajuda a me alegrar. Me ajuda, em outras palavras, a encontrar um estado de satisfação em Ti que não varia de acordo com aquilo que eu possa sentir. E eu preciso falar isso aqui, irmãos. As afeições, quem nos deu foi o Senhor. O Senhor, quando nos idealizou, Ele nos fez com emoções. Mas nós vivemos em um tempo onde uma das tentações dos nossos dias é a idolatria às emoções. Basta você ver filmes, como o filme de crianças, como aquele das emoções, divertidamente. O filme é bom, vale a pena. Até para você ter conversas com seus filhos sobre emoções. Mas você tem que ter um cuidado com aquele filme. Porque aquele filme mostra o ser humano guiado basicamente por suas emoções. Quando alguém chega e bate lá no botão da alegria,
A criança quase não consegue resistir, ela é guiada a quando bate no botão da tristeza, quando bate no botão do choro, sei lá quais eram os botões exatamente, mas é como se fosse um impulso natural e orgânico que impede as pessoas de agirem de um modo diferente. E é aqui, irmãos, que o evangelho confronta. Porque o evangelho nos mostra que nós somos seres, sim, emocionais, mas que as nossas emoções precisam ser redimidas aos pés de Cristo. E é nesse sentido que nós podemos ter a esperança de encontrar alegria em momentos difíceis. Porque o evangelho não nos deixa ser refém das nossas emoções. O evangelho ressignifica, restaura, remodela as nossas emoções. E é por isso, irmãos, que nós cremos que é possível termos, por motivo de grande alegria, passarmos por diversas provações. Amém? Segundo lugar, e na verdade é o último aqui, porque eu vou continuar nos outros domingos. O tema sobre provação não acaba aqui, mas eu vou encerrar uma primeira parte aqui. 2 dicas hoje aqui, 2 conselhos, 2 lições sobre como enfrentar provações. A primeira eu deixei claro. Você precisa ter a capacidade de buscar no Senhor alegria no meio das provações. Se alegrar por isso. Se satisfazer nisso. Entender que o Senhor tem um propósito e o Senhor está realizando a sua vontade. Isso muda tudo. Mas em segundo lugar, irmãos, que é exatamente de onde vem a própria alegria. É sabendo até onde a provação pode te levar. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma corrida de 10 quilômetros. E eu comecei muito empolgado. Aí quando chegou no quilômetro 3, minha empolgação acabou. E eu queria desistir. E eu ia desistir. Mas eu estava correndo com uma outra pessoa. Um tio meu. E ele não me deixou desistir. Ele disse, você não vai desistir porque tem que chegar nos 10 quilômetros. Mas eu disse, mas não aguenta, ele se aguenta. São as suas emoções que estão dizendo que não aguenta, mas aguenta. O cérebro tá lhe enganando, mas aguenta. E aí, 4º quilômetro, quase morrendo, 5º, 6º, o 7º, o 8º eu achei que ia morrer, o 9º eu morri mesmo e ressuscitei. E o 10º eu cheguei na linha de chegada, no sol da Corrida das Pontes ali, no Recife Antigo. E eu percebo, irmãos, que o que me fez chegar ali foi somente uma coisa, além do encorajamento. Foi a certeza de que eu precisava chegar na linha de chegada. Saber que tinha um alvo, saber que tinha um propósito. Porque se não tivesse aquele alvo, não tivesse aquele propósito, não tivesse aquela linha de chegada, eu já teria parado há muito tempo. Porque não teria motivo. E é exatamente isso que Tiago faz conosco aqui. Ele olha para nós e diz assim, ei, calma, tem um alvo. Deus está fazendo algo por meio disso. Tem uma linha de chegada, ele está produzindo algo na sua vida. Existe um propósito por trás. Como assim? Versículo 3. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. A perseverança aqui é o quilômetro 7, tá? E ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Quilômetro 10. Chegamos. Irmãos, Tiago está mostrando para a gente que o propósito das tribulações, como nós já vimos, é testar a nossa fé, como o ouro testa metais, né? Como o ouro é testado pelo fogo, melhor dizendo, de tal maneira que esse elemento ali por trás fique muito claro que ele tem qualidade, que seja revelado quem ele é. E Tiago olha para aqueles judeus que tinham dito, eu amo a Jesus, Jesus é o Messias, Jesus me salvou, tal qual um dia você fez, um dia você entregou sua vida a Jesus, e se você ainda não fez, o que é que você está esperando para fazer isso? O que é que você está esperando para ser batizado nas águas, se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus? Mas a todos vocês que um dia já fizeram isso, ele está olhando para nós dizendo assim, você que um dia disse que amava Jesus, que Jesus era o seu Senhor, que Jesus era o seu Salvador, e aí ele está perguntando para a gente como perguntou para aqueles homens ali. Será que vocês estão dispostos realmente a continuar crendo em Deus, mesmo quando esse Deus permite que vocês passem por aflições?
Será que você vai continuar sendo cristão, mesmo quando você não ganha nada, mas pelo contrário, você dá coisas por aquilo que Deus tem chamado você a viver? E é esse elemento, irmãos, que está sendo provado nas provações. É exatamente isso que Deus está querendo revelar, não para ele, porque ele já sabe os que são dele, mas revelar para a gente, fazer você olhar para o seu interior, você olhar para o seu coração, que tantas vezes você não dedica tempo para percebê-lo, para avaliá-lo. E nesses momentos você parar e olhar para dentro de si e dizer assim: será que eu levo Deus a sério mesmo? Será que a minha fé é genuína mesmo? Será que o meu compromisso com Cristo é real mesmo? Será que a minha fé, ela de fato é verdadeira? Irmão, se você nunca parou para avaliar a genuinidade, né? A certeza, a veracidade da sua fé, tem algo estranho na sua espiritualidade. Tem algo estranho na sua caminhada com Cristo. Vários textos da Bíblia servem a esse propósito. São um holofote colocado diante de nós para dizer: eu sou crente de verdade. Leia 1 João. É um livro que basicamente faz você avaliar se você é crente de verdade. E não é para você ficar com medo de perder a salvação, porque a salvação não se perde, porque ela foi conquistada por Cristo. E se Cristo conquista por alguém, ninguém pode arrancar das suas mãos. Então não é sobre perder, é sobre avaliar, é sobre sondar, é sobre ter convicção daquilo que se é sobre ter fibra espiritual, é sobre ser cristão de verdade. Então, irmãos, quando as provações vêm, a gente precisa parar e dizer: que bênção, porque a partir de agora eu vou saber de fato se eu sou genuinamente cristão. Eu vou saber se de fato Cristo é meu tesouro de verdade. Então, as provações não são castigos, irmãos, mas é uma disciplina que visa o crescimento. Quem é pai sabe. A gente não castiga, a gente não dá disciplina porque a gente quer o mal. A gente normalmente faz coisas que muitas vezes são difíceis para os nossos filhos, porque a gente quer que eles cresçam em maturidade, que eles possam tomar decisões sábias e, acima de tudo, que eles nunca esqueçam de que os seus pais os amam profundamente. Então, irmãos, esse processo, ele gera perseverança, que é uma palavra que significa literalmente a capacidade de permanecer debaixo de alguma coisa. Uma boa metáfora talvez seria alguém que pacientemente se coloca debaixo de um fardo pesado, de um peso enorme, mas que diz assim: ninguém me tira daqui. Por mais sofrimento, por mais dor, por mais fadiga que aquilo lhe custe, ele continua dizendo aqui: aqui eu estou e aqui eu vou continuar. Essa seria uma boa imagem para a gente entender perseverança. É a capacidade de permanecer crendo em Cristo, debaixo do fardo da aflição, debaixo da maior das provações. E Tiago continua dizendo que essa perseverança ela tem um alvo, ela tem um mecanismo de ação. Ela deve ser e deve permanecer em ação até que a sua ação seja completa. Existe um processo, irmãos. Isso aqui é importante. Porque às vezes a gente pode ser tentado, e a gente é tentado, a enxergar ao Senhor como o gênio da lâmpada. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui e a gente vê essa palavra perseverança, dentro dessa palavra está embutido uma coisa que se chama tempo. O tempo é um meio pedagógico pelo qual Deus usa para formar coisas em nossas vidas. Se nós tirarmos o ingrediente tempo da palavra perseverança, nós estamos minando o significado da palavra perseverança. Porque suportar esse fardo envolve suportar esse fardo por algum tempo. Então eu quero dizer para você, se você de repente chegou hoje assim dizendo: se eu não aguento mais, eu acho que eu vou abandonar. Eu queria dizer para você que você está exatamente no melhor momento, no momento ideal,
para que Deus possa cumprir aquilo que Ele quer na sua vida. É nesse momento, irmãos, que a perseverança ela se materializa. Então, se você sair nessa hora, é exatamente a hora que você estaria alcançando o que Deus espera de você. Então, o que eu posso dizer? Não abra mão nessa hora não, pelo contrário, diga eu vou chegar nos 10 quilômetros. Porque tem um propósito nesse processo. Não é aleatório, isso eu posso garantir a você, porque a Bíblia nos diz que todas as coisas que o Senhor faz têm um propósito. Até os ímpios para o dia do castigo. Imagina as nossas vidas. Imagina as nossas circunstâncias. Então, irmãos, quando a gente passa por essa perseverança, quando a gente sustenta firme nesse processo, o objetivo é que nós sejamos perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Nós sabemos que essa perfeição aqui não é a perfeição da completa vida sem pecado. Essa palavra no original, ela significa a inteireza, integridade, maturidade. E é nesse sentido, irmãos, que nós podemos imaginar aqui o que é que o Senhor quer produzir em nós. O Senhor quer produzir em nós vidas que são capazes de perseverar na tribulação, de permanecer firme, de tal modo, irmãos, que essas pessoas aguentem e suportem qualquer coisa por amor a Cristo. E isso talvez seria um sinônimo de maturidade espiritual. Pessoas que aprenderam a suportar qualquer coisa por amor a Cristo. Pessoas que no bom, no mal, nos dias fáceis, nos dias difíceis, continuam com um pensamento igual. Não muda, não importa o que aconteça, eu vou continuar servindo a Jesus. Eu vou continuar com Cristo. Eu vou continuar servindo a Ele. Não importa o que aconteça, não importa o que sobrevenha, eu continuarei servindo ao meu Senhor. Isso significa, portanto, irmãos, que crentes impacientes são crentes imaturos. E logo, crentes pacientes são crentes maduros. E a impaciência, ela é muito séria porque ela pode gerar problemas graves. É só você olhar para a história do povo de Deus. Você não precisa errar sozinho, não. Você pode olhar para o erro dos outros e dizer, eu entendi já, Senhor. Por que Abraão coabitou com Agar? Paciência, irmãos. Vários outros pecados, né? Mas enfim, paciência. Deus prometeu para ele. Deus disse, vai vir o herdeiro, vai vir o filho da promessa. Mas ele disse, não, eu acho que está demorando muito. Imaturidade. Sansão conta o seu segredo para Dalila, dentre vários outros pecados, impaciência. Pedro ali, irado com Malco, quer matar o soldado, e ele não tinha entendido. Jesus já tinha dito, tá tudo certo, Pedro, o plano está todo esquematizado. E Pedro vai lá e diz, não, mas eu quero do meu jeito. Paciência, ele não soube perseverar. E aí eu quero caminhar para o fim, irmãos, dizendo o seguinte. Todos sabem o quanto eu aprecio aqui livros, né? Ler livros e etc. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Maturidade não se alcança apenas lendo livros. É preciso passar pelas provas. Amém? Livros podem ajudar em muita coisa. Mas a maturidade ela vem quando a gente vivencia, quando a gente experimenta, quando a gente diz de fato ao Senhor, Senhor, eu estou vivendo, eu estou sentindo aqui na minha pele, eu estou sentindo o sentimento dentro de mim, isso está me tomando, mas eu vou perseverar. E meus irmãos, no final das contas, o propósito final da provação, se a gente parar para perceber aqui, caminhando para concluir nosso sermão, é nos livrar de nós mesmos. É livrar de tudo aquilo que você carrega em você que não é compatível com Cristo. E aí, meu amor, tá bem? Aí já começou as provações, tá vendo? Tá bem mesmo? Tá? Amém. Tá vendo? Já começou a provação, tá vendo, irmão? Se ela se precisar de alguma coisa aí, viu?
avise que a gente acaba o culto agora, né? Não é não? Não é não? É assim, né? É, pois é, ela ficou nervosa com os 10 quilômetros. Meus irmãos, eu quero terminar dizendo isso. O propósito final das provações é nos livrar de nós mesmos. E tem um texto de Lewis, que está num livro aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Quero terminar lendo essa frase dele aqui. Ele escreveu para um professor norte-americano de cirurgia. Um amigo dele, acredito. Né? Um homem que fazia cirurgias, né? Um médico. E ele falou o seguinte, ele estava falando sobre o propósito da dor, em outras palavras, das provações, como elas operam. E ele disse assim, está tudo lá no Novo Testamento. Morrendo para o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E acho que ainda nem comecei. Não pelo menos, se isso significa desligar-se resoluta e progressivamente de todas as motivações provenientes dos objetos meramente naturais ou mundanos. É como treinar uma trepadeira a crescer numa parede e não em outra. Não me refiro ao desligamento em relação a coisas erradas em si mesmas, mas digamos da própria noite agradável que esperamos ter ao saborearmos um presunto amanhã à noite. Gostava de presunto, pelo visto, né? Ou em relação à própria satisfação em meu sucesso literário. Não se trata das coisas, nem mesmo do prazer nelas, mas do fato de que nesses prazeres, meu coração, ou grande parte dele, repousa. Ou dito de maneira fantástica, presta atenção aqui, se uma voz me dissesse, você nunca verá a face de Deus, nunca ajudará a salvar a alma de seu vizinho, nunca será liberto de seu pecado, mas viverá em saúde perfeita até os 100 anos, será muito rico, morrerá como o homem mais famoso do mundo e passará para um estado um tanto turvo de consciência de um tipo vagamente agradável por toda a eternidade. Em que medida isso me deixaria preocupado? Em que medida, quando comparamos essa possibilidade com outra guerra, ou mesmo com um anúncio de que eu teria de que extrair todos os meus dentes, ele tinha medo, né, de ficar banguela, eu acho, você consegue perceber e que direito tenho de esperar a paz de Deus enquanto coloco todo o meu coração, pelo menos todos os meus desejos mais intensos no mundo contra o qual ele me adverte. Bem, graças a Deus, não ficaremos presos ao mundo. Por que não ficaremos presos ao mundo? Porque ele diz assim, porque todos os terríveis recursos de Deus serão trazidos contra nós para nos separar do mundo. Insegurança, guerra, pobreza, dor, impopularidade, solidão. Temos de aprender que essa tenda não é o nosso lar. Em outras palavras, irmãos, ele está falando aqui sobre como as provações são esses terríveis recursos de Deus para nos fazer entender que nós não podemos amar e nos satisfazer com isso aqui. Então, quando o Tiago olha para nós assim, tenham por motivo de grande alegria, aí a gente começa a entender. É porque nós não somos deste mundo. Só que tem um problema. Todo dia a gente recebe uma dose de alimento desse mundo que faz a gente acreditar que a gente é desse mundo. Então, todo dia a gente é forçado e é tentado a acreditar que tá tudo bem com tudo que está acontecendo aqui, que eu tenho tudo, que tá tudo bem. Mas a palavra de Deus vem, irmãos, como um cirurgião e nos mostra um caminho diferente, uma coisa que um homem não consegue produzir, é só Deus para produzir um negócio desse. E, portanto, eu quero realmente dizer assim, meu irmão, minha irmã, não desperdice suas provações. Não desperdice as suas provações. O Senhor quer desenvolver perseverança no seu e no meu coração imediatista. E para isso a gente precisa se alegrar e perseverar nos dias difíceis. E assim a gente vai ver cada vez mais, com a graça de Deus, o seu eu sumindo e Cristo surgindo.
Vamos orar. Senhor Deus,